E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o clima do Brasil está pegando fogo, só se comenta sobre as eleições do próximo domingo. E pessoal, no vídeo de hoje já quero começar sobre um assunto seríssimo que deveria fazer até a turma da esquerda estar com medo da volta do Lula. Gente, se lembram do imposto sindical? Se eu falar pra vocês que ele pode voltar e ainda voltar custando mais do que o dobro, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o encontro do Lula com a elite financeira que controla o PIB brasileiro. Vamos também falar sobre Bolsonaro e era econômica. Paulo Guedes concedeu entrevista ontem para o Flow, falou muita coisa interessante, quero falar algumas coisinhas com vocês. Depois quero trazer notícias positivas do nosso Brasilzão, do governo, que também parece que essas elites estão pouco se importando. Depois vamos falar sobre eleições, num contexto bem grande, tem muita coisa pra gente falar. Bolsonaro ganhou alguns apoios aí inesperados e o dia de ontem, Ave Maria, foi a chuva de celebridades, tipo Angélica, Xuxa, Felipe Neto aí, quem sabe até fazendo parte do governo Lula. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar. A desinformação da imprensa também, né, que segue firme e forte. Enfim, tem muita coisa nesse tópico. Depois quero falar sobre algumas questões judiciais que envolvem as eleições. O Lula teve uma derrotinha aí na justiça que é algo vergonhoso. Quero comentar com vocês. Também falar notícia que envolve a Gleisi Hoffmann, falar do Joaquim Barbosa, falar um pouco do Ministério Público. Os dois últimos temas, não sei se vai dar tempo, porque acredito que tem muita coisa pra gente comentar. O Lula, ele reaparece aí numa matéria da turma do UOL que fala sobre o que pode ser a volta do governo Lula aí no âmbito ambiental, e aí tem repercussão até já na ONU, Parlamento Europeu. Quero comentar algumas coisinhas com vocês sobre isso, e se der tempo a gente comenta sobre algumas notícias que tem relação, inclusive com isso, a agenda verde do Lula, que tem a ver, né, SG, o que está acontecendo ao redor do planeta. Mas vamos começar já falando da possível volta do imposto sindical, né? Na verdade, muito pior do que o que era no passado. Olha só, quem traz... Folha de São Paulo. PT estuda taxa negociada para substituir imposto sindical. A campanha do Lula avalia uma proposta para recuperar o financiamento de sindicatos. Eles não fazem questão de esconder, né? Querem fortalecer os sindicatos, com base em uma taxa a ser cobrada dos trabalhadores. Sim, você que trabalha, mas com percentual a ser estabelecido em negociação coletiva. Você lembra que no passado, né, descontava um dia do salário. A mudança do ex-presidente Michel Temer extinguiu a contribuição obrigatória da quem quer, uma das principais fontes de renda dos sindicatos. O imposto deixou de ser compulsório e o recolhimento depende de autorização do trabalhador. Olha o grande crime que fizeram. Eles deram a opção do trabalhador ser livre para escolher se quer ou não contribuir. E o PT não gosta disso. O trabalhador não pode ser livre para escolher. Com isso, a arrecadação das entidades caiu de 2,2 bilhões de reais em 2017 para 21 milhões e meio no ano passado. Isso daqui é uma prova, né, assim, inquestionável que a população não quer financiar sindicatos, não quer a obrigatoriedade. Mas o PT não liga muito pro povo, né? E olha só, a proposta em análise pela campanha de Lula foi apresentada por sindicalistas e é conhecida como taxa negocial, pois é o resultado de um acordo entre sindicatos e trabalhadores. Você acha que existe algum tipo de acordo? Que trabalhador, rapaz? Sindicato vai ouvir o trabalhador, tá bom. Se o sindicato quisesse ouvir o trabalhador, deixava a contribuição, né, livre. Dá quem quer, não precisa ser obrigatório. Durante tratativas de uma convenção coletiva. Olha só. Essa taxa, ou contribuição negocial, seria descontada no contra-cheque do trabalhador, mesmo que não seja sindicalizado. Ah, eu não faço parte do sindicato, não importa. Vai tirar do seu salário, pois ele se beneficia também do acordo coletivo. Tá nem aí, se você participa do sindicato, vai descontar do seu contra-cheque. O valor, segundo pessoas que participam das conversas com a campanha, não deve ser estabelecido em lei, né? Vai ficar aí para os sindicatos organizarem, mas a tendência é que o patamar a ser praticado fique próximo de 1% do salário. Próximo de 1%, podendo ser cobrado em parcelas. Olha como eles são bondosos, não precisa pagar de uma vez. Antes da reforma trabalhista, a contribuição sindical obrigatória representava o desconto de um dia de trabalho, o que era feito de forma automática no contra-cheque do trabalhador. Só olha aqui o número de novo. Eram 2,2 bilhões em 2017. 2,2 bilhões. Vou botar até aqui, ó. 2,2 B.
Coloquei na internet um site sobre dias úteis. Fala que entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, já olhando o próximo ano, você vê que é um ano com 365 dias, onde teremos 251 dias úteis. 105 dias de final de semana, 10 feriados, que cai em dia de coisa, né? Hora de trabalho 208. Mas a gente sabe que o trabalhador ele tem férias. Quando você subtrai as férias dos dias úteis, em geral, vou até arredondar para baixo, um trabalhador brasileiro trabalha em média 220 dias. Quantos dias um trabalhador, né? 220 dias por ano. Vamos arredondar até para baixo. Vamos colocar 200 dias. Vamos falar que o cara só trabalha 200 dias. Se no passado o imposto sindical era 1 dia de trabalho, a gente está falando de que 1 dividido por 200. Isso aqui daria 0,5%. 0,5%. Só que não é 200, né? É mais 200, é 220. Ou seja, no passado, o imposto sindical era menos de 0,5%. A nova taxa sensacional da turma sindicalista que apoia o Lula é próximo de 1%. Ou seja, o 2,2 bilhões que eles ganhavam até 2017 pode passar para 4,4 bilhões. Fácil, fácil, fácil. Quase 5 bilhões de reais para financiar os sindicatos. Essa daqui é uma das grandes propostas da turma do Lula para os trabalhadores. A proposta para o trabalhador é reduzir o seu salário, te obrigando a voltar a financiar os sindicatos. O que é que você acha? A turma da esquerda concorda com isso? Obrigar as pessoas... Eu quero entender como é esse negócio. Será que a turma da esquerda se sentiria feliz em ter que pagar do seu bolso para financiar sindicatos? Proposta bem complicada. Quem traz é a Folha de São Paulo. Aí você vê. Você tem o povo que já está lutando contra os sindicatos, né? O sindicato está com Lula. E aí ontem também o Lula teve um jantar. Lula janta com empresários e Bolsonaro faz motociata no Nordeste. Eu acho que essa manchete ela é sensacional. O Balboa diz o seguinte, ó, é emblemático. Lula com as oligarquias e Bolsonaro no meio do povo. O povo com Bolsonaro, o Lula com os oligarcas. Mas o Lula finge, né, que tá do lado do povo. Aí você vê sobre o jantar. A Mônica Bergamo, ela tá no modo 100% campanha, não faz questão nenhuma de esconder. Aí fala o seguinte, Lula pede diálogo sem hipocrisia ao PIB em encontro mais disputado que o de Bolsonaro. Reunião está sendo organizada pelo Grupo Esfera Brasil e pelo Prerrogativas. Pelo Prerrogativas. Aquele grande grupo de advogados que curtem o Lula pra valer. Imagina o governo Lula. Imagina a força que um Prerrogativas não vai ter e o tipo de jurista que seria indicado aí, né, para as mais diversas vagas no judiciário brasileiro. Mas vamos continuar. Vamos falar mais sobre esse evento. Fala do Lula. André Esteves sabe o que é sair da cadeia, diz Lula em jantar com PIB sobre banqueiro preso na Lava Jato. Será que, assim, o Esteves realmente foi preso? Mas será que é o mesmo caso? O que aconteceu com o Esteves com o Lula é a mesma coisa? O presidente participa de encontro com empresários e pede diálogo sem hipocrisia. Balboa diz, ó, que jantar indigesto, hein, André? Aí você vê. Formulador do Real, André Lara Rezende declara apoio a Lula no primeiro turno. Tucano, rapaz. Renato pergunta, por que o oligopólio do mercado financeiro odeia o Brasil? Eles não estão do lado do povo, estão do lado do Lula. Só que não foi só o Lara Rezende. O batalhão de tucanos e ex-tucanos que deram apoio a Lula na reta final. Aí vem, né, ex-ministro do FHC como Bresser Pereira, Luizio Nunes, José Carlos Dias e também o ex-presidente do BNDES, André Lara Rezende. Isso daqui é a prova viva do teatro das tesouras. Eles nunca foram oposição, nunca. Sempre foram amigos. Lula e FHC são amigos desde a década de 70. Nunca existiu oposição no Brasil. Eles querem voltar para o que era no passado, onde a diferença entre uma esquerda
para valer, identitária, sindicalista, etc., extrema, que financia o Foro de São Paulo, né, apoiadora aí, tipo, uma turma do Lula. E do outro lado, você tem a esquerda social-democrata, que adora o Soros, o Armínio Fraga, o FHC, né, a Ilona Zabó. Nossa, bate continência para a ONU. Não que o Lula também não bata. Assim, é a mesma coisa. Esse é o cenário ideal para a turma da imprensa, do Lula, da Globo. E vamos que vamos. Aí, veja só. O André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real, já está falando para ver se ajuda o Lula. Teto de gastos é camisa de forças que estrangula investimentos. Toda essa turma que agora está aí passando pano, está tentando relativizar o teto de gastos, eles foram os primeiros a criticar Bolsonaro. Qualquer coisa que olha o teto de gastos, aí o Guedes, isso, aquilo, outro. Qualquer tentativa que o governo tivesse tentando fazer, seja para ajudar a população, seja para tentar atrair investimento, olha aquilo outro, blá blá, e os precatórios, blá blá. Agora, que é o Lula, já tá querendo, né? Não, teto de gás agora não presta mais. Não, agora não presta mais. Teto de gás só presta se for para conter Bolsonaro. No caso do Lula, o Lula é um cara responsável. O Lula sabe o que fazer com dinheiro. Economista participa de evento de campanha de Lula nesta terça-feira. Alba diz, um dos fundadores do Plano Real é a favor que o governo gaste os reais sem limites. Esse é o liberalismo brasileiro. Aí você vê, no evento do Lula, ele reforçou na frente dos maiores oligarcas brasileiros que Brasil precisa de teto de responsabilidade, não de gastos. Ele está falando que ele é responsável. E no caso dele não precisa. Ele sabe o que pode gastar e o que não pode gastar. E ainda pediu, né, ajuda dos empresários para acabar com a fome, reduzir as desigualdades. Meu Deus, né? Sensacional. Informações aí debaixo da primeira mão do Caio Junqueira. Nossa, o Caio tá surfando a onda, né, Caio? Ninguém sabe mais do PT, parece, na empresa do que o Caio Junqueira. Talvez só a Mônica Bergamo. E nesse mar de muita loucura que vem sendo aí as matérias da imprensa brasileira, Marcelo Godoy, que é oposição ferrenha ao governo. Oposição ferrenha. Por mais que ele seja oposição ao governo, ele pelo menos assim escreveu algo que deveria ser bem óbvio e que deveria estar sendo cobrado pela imprensa. A imprensa que diz aí, né, que trabalha para fiscalizar e reforçar a democracia, as nossas instituições, está fechando os olhos, na verdade está estimulando as pessoas a entregar um cheque em branco pro Lula, porque o Lula é sensacional, o Lula é responsável, o Lula não vai destruir o país. Só que o Marcelo Godoy fala o seguinte, o habeas corpus de Lula. Após 4 anos, sabe-se muito sobre o governo Bolsonaro, mas pouco sobre os planos do petista. E aí ele começa a falar sobre o Cid, o ajudante de ordem de Bolsonaro, você deve saber quem é, etc. Falar do Cid, blá blá, um monte de coisa. E ela no fim ele fala o seguinte: é o julgamento do atual governo, reprovado nas pesquisas de opinião, que provoca uma assimetria nessa campanha eleitoral. Ninguém se questiona sobre quem seria o coronel Cid do Lula. Ou o que o petista pensa a respeito da presença militar na esplanada. Na verdade, o Lula até já falou uma vez, né? Demitiu uns 8 mil militares. Não demitiu aqui uns 8 mil. Não se sabe como ele pretende lidar com a economia em um mundo afetado por novos conflitos geopolíticos e antigos desafios, como a desigualdade no país. Ninguém sabe. A única coisa que se falou sobre a economia foi uma matéria do Lauro Jardim, onde coloca que o Alexandre Padilha do PT, na sede da XP, tem alguns vislumbres do que pode ser, né, as questões econômicas de um governo petista para grandes investidores nacionais. Ou como impedir a corrupção e se relacionar com o Congresso, que domina 50% dos investimentos do orçamento. Enfim, quais grupos de pressão apostam no candidato mais bem posicionado nas pesquisas de intenção de votos? Bom, toda a imprensa, os artistas, os banqueiros, os grandes empresários do PIB, a Faria Lula, né? Os Faria Lulas. Só não o povo. O povo é o que eu não consigo ver. Tem um sindicalista também que apoiam, mas o povo, assim, né, grande parte da população, a única pressão que eles fazem é pro Lula pisar na rua. E, gente, a eleição é domingo e o Lula não pisou na rua. O Lula não pisou na rua. Eu até achei de coração que a Globo ia construir uma cidade cenográfica
O Lula ir lá, fingir, tá ligado? Contratar uns... Chamar a galera da Malhação. Nem sei se tem Malhação ainda. Chamar a galera das novelas, bota aqui, fingir. Não, bota esse cara de camisa verde e amarelo pra fingir que é bolsominion, etc. Mas não, nem isso. O Lula tá chegando em domingo, sabe? Sem presença de rua, só evento controlado pra entrar, nome ali, aquilo outro, tudo assim. Mas é o favoritíssimo. E não pisa nas ruas. Está se escondendo desde que foi descondenado. Aí você vê, depois da carta da Fiesp, da USP, agora economistas lançam carta por voto útil, apesar de discordância com políticas do PT. Não, eu discordo da política do PT, mas eu vou fazer uma carta pro PT. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O departamento jurídico tá censurando o comentário que eu queria fazer aqui agora. É meu próprio cérebro que vai falar, não, fica calado, não fala nada não. O Hugo fala o seguinte, ó, deveriam assistir a aula de hoje, do Paulo Guedes. Todos reprovados por inveja e vaidade. E vamos falar dele. Nosso ministro Paulo Guedes, né, que só está aí tendo oportunidade porque é Bolsonaro. Bolsonaro postou essa imagem aqui, basicamente já foi no final do podcast, foi algumas horas. E o que falar sobre o bate-papo do Paulo Guedes? Bom, em termos de conteúdo tem um tweet bom que eu acho que resume bem assim, várias coisas que o Paulo Guedes falou. Mas olhando alguns números primeiro, olha isso daqui. Mal acabou o podcast do Guedes, 1,2 milhão de visualizações. Apenas o Paulo Guedes, sozinho. Não tinha ninguém com ele. É só o programa de sempre, não tinha ninguém pra atrair mais audiência, ele não levou, sei lá, ninguém mais, era só ele. Já a live do Lula, com mais de um dia no ar, 724 mil visualizações. Essa live do Lula foi a live com vários artistas. Felipe Neto, Tico Santa Cruz, Cauê Moura, Castanhari, até o Mark Ruffalo, né, o cara lá que é o Hulk da Marvel, participou. E 724 mil visualizações. Será que não tem algo bem errado? Cara, o Lula, ele fez a live com inúmeras pessoas. Só o Felipe Neto tem mais de 40 milhões de seguidores. E não bateu nem 1 milhão. A popularidade do Lula é um negócio assim, tão esquisito. Ele é tão popular que ninguém assiste ele. Só que diz, ó, é sério que o ministro da Economia já teve mais audiência do que artistas e o Ultramaster vencedor do primeiro turno, Lula? A Flávia, ela pega aqui a comparação da audiência ao vivo. Paulo Guedes chegou a ter quase 200 mil pessoas vendo ao vivo. O pessoal do Flow que já tá no top, basicamente tá no top 10 dele de lives mais vistas, né, acompanhadas assim, de forma simultânea. O print que ela pegou tava com 146 mil pessoas. Isso porque tinha 50 minutos que tinha começado, né? Depois aumentou. A Rosângela Moro, 65. O programa lá da turma do MBL, 2.700. E o Guilherme Boulos, no Gringos Podcast, com 261. É algo assim inacreditável. É inacreditável. Bolsonaro é o cara mais popular em termos de manifestações, né, de colocar pessoas nas ruas, de apoio nas redes sociais, de repercussão. Mas ele perde pro Lula em todos os cenários, como ele perdia também em 2018. É muito estranho. E aí, para falar sobre todo o conteúdo que o Paulo Guedes falou, a Tsuki, ela realmente conseguiu reduzir em um tweet. Ela fala o seguinte, ó. Eu na vida, quando o Paulo Guedes começa a falar. Aí ela coloca a foto do Igor e o rapazinho, né, com a mão no queixo, assim, olhando sem nem piscar os olhos. Comecei vários recortes e esqueci de parar as gravações de tela em vários deles. O cara tem uma capacidade monstra de prender a atenção e fazer você se interessar pelo assunto na sua totalidade, que vai além de um simples recorte. E, gente, eu tentei pensar assim, não, deixa eu ver aqui um recorte. Não tem nenhum... Assim, é difícil você pegar um recorte da entrevista do Guedes. Porque é pérola atrás de pérola. Você fala assim, não, até aqui vai, mas você fala, cara, esses 30 segundos é mais outra coisa sensacional que complementa essa ideia que ele já começou. Você fala, bicho, e a facilidade que o Paulo Guedes tem
de trazer assuntos econômicos, muitos deles complexos, e trazer para uma linguagem que qualquer pessoa entende e você falar, pô, velho, entendi. Até o bolsominion, dos bolsominions, que acompanha Bolsonaro 24 horas por dia, assiste todas as lives, etc. Eu tenho certeza que quem assistiu essa live ficou assim, cara, se eu já gostava de Bolsonaro, se eu já tinha admiração, confiava no governo, agora eu sou 3 vezes mais Bolsonaro do que eu era. Sobre aqui, gente, não tem recorte que traga, que mostre assim, não, esse daqui foi um dos principais pontos. Não dá. Tudo que o Paulo Guedes falou assim, foi uma chuva de verdades, explicações, várias coisas. O próprio Igor, que não é um cara pró-Bolsonaro, ele é eleitor do Ciro Gomes, ele falou, cara, pô, isso é muito bom. E aí várias vezes falou, cara, isso é muito bom, mas por que isso não foi? Aí o Paulo Guedes falava, então a gente conseguiu aprovar na Câmara, tá parado do Senado. Aí o Igor parava, pô, tá no Senado, né? Aí depois vinha outra coisa. E por que não avançou? Aí o Guedes, então, a gente aprovou, só que tá parado no Senado. E o Guedes ia mostrando a quantidade de coisas que estão paradas porque o Rodrigo Pacheco, que tá aí tentando eleger o Lula há um bom tempo, não coloca pra avançar. Se tem uma coisa que não dá pra falar de jeito nenhum, é que o governo se eximiu das responsabilidades. O governo realmente tentou resolver diversas coisas, tentou colocar as reformas para avançar, mas infelizmente parte do legislativo brasileiro tem outros interesses que parece que não são ver o nosso país avançando. Mas vamos falar sobre o nosso país, porque por mais que temos pessoas que jogam contra, confiança da construção cresce e atinge maior nível em quase 10 anos. Quem diz isso é a turma da FGV, né? IBRE/FGV. Fizeram um levantamento. Esquece o valor. Maior nível em quase 10 anos. Em quase 10 anos. Quase 10 anos. Agronegócio conquista quase 230 novos mercados no governo Bolsonaro. Só faltou um para ser 230. 229. Realmente é quase 230. 229. O Carlos colocou aqui, ó, a informação está lá disponível no Telegram de Bolsonaro. O número de novos mercados abertos desde 2019 para produtos agropecuários brasileiros chegou a 229 em 54 países. O governo federal, apoiando o livre comércio, gerando riquezas para o país e criando empregos para os brasileiros, é o nosso agro alimentando e comercializando produtos com todo o planeta, resultando em empregos e renda dentro do Brasil. O Brasil chegou a 43 novos mercados abertos para os produtos agropecuários desde janeiro até setembro deste ano. E o Carlos fala o seguinte, ó, tem aí um vagabundo, um ex-ministro mentiroso, que prefere enxergar com algo que não seja com os olhos do que encarar a realidade. Nada me surpreende vendo deste porcaria. Eles juram de pé junto que o Brasil, né, é uma pária internacional. Aí você vê aqui. Alimentação e bebidas caem em setembro, mas sobem 12,73% em 12 meses. Cai, mas sobe. Cai, mais sobe. Caiu, mais subiu. Caiu, mais subiu. O importante é criticar. Brasil tem gasolina mais barata que Estados Unidos, Japão e Alemanha. E, gente, foi sensacional ver a explicação do Paulo Guedes. Sabe, por A mais B. Porque ele começou a falar ele ia começar a falar do ICMS. Aí ele começou a puxar tantas coisas antes que quando falou ICMS, assim, o Igor só tinha como ouvir. Não tinha mais do que eu questionar e falou, pô... E por que isso não avançou? Aí ele falava antes. Não, por causa disso e disso. Ele... Senado, né? Isso daqui, o Paulo Guedes deixou claro. O governo não fez isso por questão política eleitoral. O Guedes conta como foi nisso, que eles queriam criar um fundo, sabe? Pra você vir como um... Não seria... Como é? Nossa, agora me faltou a palavra na cabeça. Subsídio. Era um fundo pra subsidiar a gasolina e blá blá. O Guedes falou, não, pô, para isso, não é o caminho, não começa por aí. Vamos aqui outro, vamos ver aqui as formas, etc. Vamos primeiro cortar imposto. Aí foi falando, construindo, etc. E falou, isso daqui é uma medida permanente. É uma medida permanente. Aí o Igor perguntou, pô, mas e os estados e blá blá blá? Aí o Guedes contou, por exemplo, que rolou no estado do Maranhão, a cara de pau. Um estado onde a arrecadação meio que quase que dobrou e ainda assim não estava honrando seus compromissos com organismos internacionais, com bancos internacionais, e é o governo que teve que assumir o pepino. E ninguém fala isso. E todo mundo joga pedra no governo.
Aquela entrevista de Guedes ontem, eu acho que ela virou uns votos, eu tenho pra mim que aquela entrevista virou uns votos, porque é difícil o cara abrir ali pra falar, não, eu vou criticar e não ficar encantado com o que o governo vem fazendo. Olha isso aqui. Uma revolução silenciosa. Marco do saneamento, aprovado em 2020. Projeto de saneamento básico de 6,2 bilhões vai a leilão no Ceará às vésperas da eleição. O que tem a ver se é a véspera da eleição, etc? Tá todo mundo querendo entrar no mercado. Gente, isso daqui só tá acontecendo, não só... Eu falo pra vocês, isso daqui foi uma das maiores coisas que o governo já fez. Porque não foi só o governo assim, não, vamos fazer. Trouxe a ideia. Bolsonaro teve que peitar. Inclusive, o político do Ceará, o Tasso Gereissati, porque Bolsonaro, ele vetou o artigo 16, que concedia para os governos estaduais, se eles quisessem ter um período de 2, 3 anos, para renovar por mais 30 anos as concessões para as empresas estatais. Ou seja, às vezes ia levar 30 anos para o mercado realmente abrir. E o marco do saneamento, o governo recebe 2 vezes. Primeiro, o pagamento, né, para o cara poder explorar a região. E uma vez que o cara paga, ganha, ele ainda tem que botar mais dinheiro que é para investir e garantir a universalização de água potável e esgoto para as pessoas. Foi o próprio Estadão, quando falei em Revolução Silenciosa, que trouxe essa matéria. E eu adorei a comparação falando que o marco do saneamento vai causar no Brasil a mesma coisa que foi o marco da telecomunicação. Quando foi aquela mudança que, sei lá, comprar uma linha telefônica era às vezes mais caro que comprar uma casa. E hoje em dia a gente vê aí, né, tem mais celulares do que pessoas. Esse é o marco do saneamento. É dinheiro que está entrando no cofre do governo, é investimento pesado que está fazendo, melhorando qualidade de vida, gerando emprego, movimentando a economia como nunca. Obras gigantes, né, porque são ao redor de quase toda a cidade. Mas isso aqui as elites não estão nem aí. As elites estão preocupadas com Lula, né? Não, o teto de responsabilidade de gastos deixa de lado. Bolsonaro também falou sobre uma coisa que o Guedes explorou muito bem, que foi a questão da digitalização. Ele fala, isso aqui o Bolsonaro postou de manhã, Guedes comentou à noite lá com o Igor. Digitalização. O Brasil conta com 4.900 serviços à população. O Brasil é o 7º país em serviços públicos digitalizados, segundo o ranking do Banco Mundial. Estima-se em 4,5 bilhões por ano de economia para os brasileiros, desburocratizações e ganho de tempo. Gente, 4,5 bilhões a menos que o povo estava pagando. Olha o imposto sindical. Se ele voltar com 1%, vai bater aí possivelmente 4,5. O governo Bolsonaro tirou 4,5 bilhões digitalizando. E a volta de um governo Lula pode representar um aumento de 4,5 bilhões. Só com o imposto sindical. O novo imposto sindical. Digitalização de serviços públicos começou em 2000. Até 18 anos, quase 2 décadas, 1.979 foram digitalizados, ou seja, 40,4% de digitalização em 18 anos. De 2019 a 2022, mais de 1.716 serviços foram digitalizados, ou seja, 35% em apenas 3 anos. Hoje, dos 4.900 serviços, 3.695 estão totalmente digitalizados. Com isso, alavancamos o Brasil no mundo da digitalização e o Brasil é o primeiro país em serviços digitalizados nas Américas, à frente até mesmo dos Estados Unidos e do Canadá. Mas para grande parte dos oligarcas brasileiros, né, o governo Bolsonaro não é muito bom. Não é muito bom. Eu vou ainda falando de eleição. Isso daqui eu acho que é muito sério. Muito sério. Um vereador do PT, do Piauí, falou o seguinte. Olha, vou dar um aviso bem claro para vocês, do meu grupo aí do hospital. Sejamos bem realistas. A eleição em Teresina está muito acirrada, Rafael e Silvio. Se nós perdermos, eu não posso sustentar nenhum de vocês. Todos saem do emprego, todos. Então, eu estou só lhes dizendo, peçam um voto para o Rafael, para o Florentino, para o Lula, para o nosso candidato, para o Genival, porque, olha, se eles perderem, tchau, não posso fazer nada. Eu estou avisando para vocês, cada um de vocês, no mínimo, tem que arranjar 10 votos. Cada um, ninguém se manifesta, poucos vão
para reuniões, poucos vão para a passeata, que vai ter no sábado agora. Tem que ir, gente, me desculpe, mas eu só seguro até um certo limite. Eu estou sendo amigo de vocês. Florentino 1310 e Genivaldo 13213. E Lula e APL. Vocês acham isso aqui normal, gente? Um vereador falar que as pessoas precisam conseguir voto, senão vão perder o emprego? Isso aqui é normal? Outra coisa, Bolsonaro não tá tomando de lavada do Lula no Nordeste? Porque o candidato que não é o do Lula, né? Que é do Ciro Nogueira, que tá apoiando o Bolsonaro, tá causando tanto temor. O Lula não é o grande favorito? Estranho demais, né? É muito estranho isso daqui, muito estranho. Espera aí que o pessoal averigue aí essa situação, entenda, porque acho que esse tipo de pedido vindo de um vereador é algo, assim, assustador. Aí veja só, a imprensa brasileira servindo de palanque para ver se retira uns votos aí do Ciro Gomes para dar pro Lula. Caetano Veloso põe fogo no parquinho e grava vídeo contra Ciro Gomes. Brizola dizia que artista não dá voto, mas tira, então tira Gomes. O Demagogia diz, jurava que o Caetano Veloso, né, gostava do 12. A imprensa tá em peso tentando eleger o Lula. Aí você vê. Olha quem apoia o Lula também. A Xuxa. Todo mundo deve saber o passado da Xuxa, né? Não é uma pessoa da área da política, né? Não é uma analista política, não é uma pessoa que eu acho que a recomendação deveria ser escutada. Aí você vê a Angélica. A Mônica Bergamo faz a provocação. Estou com uma dificuldade enorme de decisão, diz Angélica sobre voto. Aí a Angélica diz, esta declaração foi dada há mais de um mês, mas de fato tive muita dificuldade em decidir meu voto. Vale ressaltar que em tempo algum cogitei votar no atual presidente e, por fim, decidi votar no Lula. Quem poderia imaginar que a Angélica vota no Lula? Aí ontem também, a Mônica Bergamo tá full campanha. Felipe Neto diz estar à disposição para colaborar em eventual governo Lula. Aí o pessoal começou a brincar, pronto. É o ministro da Cultura. Vai ser o ministro da Cultura. Vai ser o ministro da Cultura do governo Lula. Felipe Neto. Eles que irão salvar a cultura brasileira dos desmandos de Bolsonaro. Olha que o Lula também tá... O novo aliado do Lula é sensacional, né? O Patati. Patati diz que a eleição já foi e que é difícil o Bolsonaro reverter a derrota. O Patati tá que tá, né? E aí, veja só. Começa ali por baixo, ó. Lula fez um mega evento transmitido por vários canais no YouTube com os artistas e os influenciadores mais famosos. Tudo para tentar superar os recordes que Bolsonaro bateu sozinho, sendo entrevistado, sem entretenimento algum, para distrair o público, sendo só ele mesmo. A entrevista de Bolsonaro foram mais de 14 bilhões, né, de visualizações no Flow. E aí o Ebert, ele comenta o seguinte: alguns da direita querem que Bolsonaro perca para serem as únicas referências do eleitor conservador. São do tipo que quer apagar o brilho dos outros para tentar sobressair. Não percebem que são meros satélites. Quanto mais tentam apagar Bolsonaro, mais se apagam nas próprias trevas. E aí ainda falta coisa que é muito importante, muito mais importante. Isso daqui eu acho que é a coisa mais importante que precisamos saber até domingo. O papel da mídia, nesta semana, é quebrar mentalmente o eleitor de Bolsonaro com o já perdeu, para que ele perca a vontade de lutar e de converter indecisos nessa reta final. Os ansiosos são público-alvo. Ao mesmo tempo, animar petista com clima de já ganhou, puro trash talk, né? Aquele papo lixo. Nos últimos dias, gente, várias pessoas, vários influenciadores chegam pra youtuber, jornalista, cara, o que tá achando? Tô com medo, isso aqui, e blá blá blá. É tanta notícia que tá saindo. Porque, bicho, é notícia. Eu todo dia... Rapaz, quando eu sento no computador, assim, começo a ler os jornais, eu começo, né? Radar, depois a página de política da Veja, depois Bela Megali, Lauro Jardim, Malu Gaspar, Sonar, página de política da Globo, Mônica Bergamo, Zanini, página de política da Folha, aí depois eu vejo o Bastidor, na ordem, aí depois CNN com Caio Junqueira, Jamil Chad e Estadão. Quando eu termino, eu falo, rapaz, chega a dar uma tristeza no coração. Mas eu lembro, falo, bicho, pelo amor de Deus, pô, eu tô imunizado já. Eu já sei como é a imprensa. Já sei como é a imprensa.
acho que a maioria de vocês, né? Principalmente as tia do Zap, essas nunca titubeiam. Essas são Jair, né? Faça chuva, faça sol, não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Por isso que eu gosto tanto da tia do Zap. Estão aí, firme e forte, não jogam a toalha por nada. Mas tem muita gente que tá assim meio triste, é uma coisa e outra. Pessoal, não desanimem. Não desanimem. Eu falo sério quando eu digo que vocês são a peça mais importante dessa engrenagem. Porque essa engrenagem, né, a máquina do Jair, ela é formada de 60 milhões de engrenagens. Não é político, não é jornalista, não é Jovem Pan, são vocês. São vocês, gente. A maior parte da minha audiência, eu diria que 99% já são de pessoas que votam no Jair. 99% da audiência da Jovem Pan hoje também, na grande parte, são pessoas que votam no Jair. Não vai ser a gente que vai mudar a opinião das pessoas. Não serei eu que trarei. Talvez eu traga aí, trouxe nesses anos uns 10 votos, 100 votos. São vocês, meus amigos. São vocês. A coisa mais importante de toda eleição são vocês. É o trabalho que vocês fazem no trabalho, na escola, na faculdade, quando vai na feira, quando tá com o vizinho, quando tá com os amigos, quando tá com a família. São vocês. Foram vocês que elegeram Bolsonaro em 2018. São vocês que conseguem alcançar pessoas que não consomem imprensa, seja ela de direita, seja ela de esquerda, seja ela de centro. São vocês, gente. Vocês são a peça mais importante dessa máquina que elegeu Jair Messias Bolsonaro. São vocês. São vocês. O único papel que, sabe, os influenciadores, jornalistas pode ter é trazer informação para ajudar vocês, mas são vocês. Essa semana, mais do que nunca, por mais que a gente veja aí, né, multidões por onde o Jair passa, tem que trazer mais um voto. Nunca é demais, mas vai na boa. O Jair, literalmente, assim, que nunca traiu o Jair na vida. Os filhos, a Michele e vocês. A tia do Zap. Quando eu digo tia do Zap, é o cidadão comum, é a tia do Zap, é o tio do churrasco, é o primo, é o irmão. São vocês. Aí o Herbert continua. Basta ver o gigantismo do apoio de Bolsonaro nas ruas e redes, em contraste aos fiascos de Lula, para perceber quem realmente tem medo de perder. Infelizmente, na direita, muita gente vive de despertar medo no público em vez de motivar a lutar. São os desanimadores de torcida. Não seja massa de manobra da mídia, nem de influenciadores emocionados. A hora de converter o indeciso para todos os cargos é agora. Na padaria, no mercado, na vizinhança, na rua, no trabalho. Pergunte se a pessoa já tem candidato e abra um diálogo com sensibilidade e respeito. Está na mão de vocês. Um voto, de um em um. Pra gente fechar a fatura agora no primeiro turno e ter Jair até 2026. O Jair vencendo, eu já vou ficar triste. Porque eu sei que só vai até 2026. Eu vou ficar triste já. Nunca mais vai existir um homem igual Jair Messias Bolsonaro. Falando sério. Nunca mais na história desse país. Mas eu tenho certeza, eu vou morrer e eu não vou ver uma pessoa igual Jair Messias Bolsonaro. Não tem. Com a história que ele teve, com tudo que ele passou, com tudo que ele enfrentou. Agora, qualquer um que vem agora tá fácil. Qualquer um que chega agora tá fácil. Porque já tem uma massa pensante, já tem pessoas que entenderam o que é esquerda, o que é direita. Já tem uma rede de comunicação, sabe? Tá fácil. O que esse cara fez, esses 28 anos, o que esse cara sofreu, inclusive na pele, de forma física, não é impossível. É impossível. Por isso, nenhum desânimo. Até domingo é Jair Messias Bolsonaro 22. Mas vamos continuar. Aí você vê, ó, Guilherme Amado, é exatamente o que o Herbert falou. A imprensa, desânimo, toma conta dos ministros mais próximos de Bolsonaro. Que desânimo, meu filho de Deus. A Flávia diz, ó, a fonte do mal amado são vozes da cabeça dele. O Carlos fez um comentário um pouco mais caliente, né? O Carlos Bolsonaro falou, ele tá tirando de outro lugar. Antes fosse das vozes da cabeça dele. É pior quando ele tira essa informação. Continuando. Olha como é a imprensa. A imprensa tá, assim, espumando de raiva com qualquer tipo de aceno que Bolsonaro receba. Televisão. Glória Pérez curte tweet em apoio a Bolsonaro e em prol da liberdade de expressão. Não pode. Saiu na Folha. Saiu no UOL. Duas matérias diferentes. Você vê aqui embaixo, ó. Cadê esse, ó?
Aqui, ó. uol.com.br, aqui é folha.uol.br. Tanto que uma é, ó, Glória Pérez curte tweet, a outra é Glória Pérez curte vídeo. São duas matérias diferentes para tentar bater na Glória Pérez. Essa matéria no Correio Brasiliense também. Não aceitam. E esse caso aqui eu achei interessantíssimo. Sabe por quê? Esse vídeo a gente trouxe no vídeo ontem. Trouxemos esse vídeo no vídeo ontem. Que eu falei, cara, eu não tinha visto isso. E eu ainda comentei o seguinte, graças a Deus que... Cadê aqui, ó? Que a Tsuki viu. É o que eu digo, gente. No final do dia, são vocês. A Tsuki é só a tia do Zap que mora no Japão. Fez um recorte do momento aí pós-debate no SBT. Que, inclusive, que a imprensa falou, né? A força dos cortes e dos recortes, e como isso foi um ganho para Bolsonaro, a participação de Bolsonaro no debate do SBT. Esse recorte da Tsuki, a postagem que ela fez, eu acho que pegou quase 20 mil curtidas. Pegou mais de 150 mil visualizações. Só o da Tsuki. Eu mandei isso aqui lá no Telegram. Passei no vídeo ontem. O João Luiz Mauad, nessa postagem dele, tá com mais de 25 mil curtidas. Mais de 130 mil visualizações eu tava vendo. A fala de Bolsonaro. Olha a força de uma tia do Zap que mora no Japão. É o que eu digo. Qualquer um que vir hoje tá fácil. O que Bolsonaro construiu já deixou de legado pra direita. As pessoas não entendem. Esse cara é o maior herói que eu vi na história do Brasil. E o João Luiz escreveu isso daqui, ó. Em 2018, votei nele porque era um mal menor. Desta vez, votarei nele não apenas como um antídoto ao PT, mas porque ele teve a coragem de defender nossa liberdade nestes 4 anos. Não apenas a liberdade de expressão, mas também de ir e vir, de trabalhar, de escolher meus remédios e tudo mais. E a Glória Pérez curtiu e já virou notícia na Folha de São Paulo. Por quê? Porque uma tia do Zap recortou, teve o trabalho, colocou e a coisa tomou proporção. O Jair consegue... coisas assim que ele consegue nos unir. É sensacional. Até domingo não tem tempo, sabe, de fraqueza e decepção. Olha isso daqui também. A Semineto, assim, tá engraçado. Semana passada a Semineto vencia, rapaz, assim, em primeiro turno com a mão nas costas. O cara do PT não tinha nem 20%. Ontem já saiu uma pesquisa que o Semineto já tá perdendo pro cara do PT. Já tirou mais de 30 pontos em menos de uma semana. Algo assim, eu realmente tô sem entender o que foi acontecendo na Bahia. Mas independente de tudo, o ACM Neto, agora, nessa reta final, riscou a linha no chão e deixou bem claro quem ele tá apoiando. A Semineto oficializou hoje o apoio ao candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Estou dando um voto de confiança à candidatura de Jair Bolsonaro, acreditando que, de um lado, o PT não vai nos trazer absolutamente nada de positivo ou de novo, e, por outro lado, que se deve dar um voto de confiança, acreditando que, com a candidatura dele a presidente da República, a gente possa ter um novo momento na política do Brasil a partir do próximo ano. 4º maior colégio eleitoral do país. E agora Bolsonaro tem um aliado de peso também, né? Nosso candidato segue sendo o João Roma. Mas, né? Não vou reclamar. Não vou reclamar que o ACM Neto aí tá puxando o voto para Bolsonaro. Eu vou reclamar no 4º maior colégio eleitoral do país. Falamos do Piauí, onde o vereador tá preocupadíssimo com um candidato que não é o do PT. E na Bahia também, né? 2 estados do Nordeste. Mas Bolsonaro, meu Deus, não, esquece Bolsonaro. Não, tá perdido. Salto alto na campanha de Lula vira munição para Bolsonaro. Os petistas no entorno já discutem divisão de ministérios. Quais partidos estarão representados em maioria dos ministérios? Quantas pastas novas serão criadas? Olha as preocupações do PT. O salto alto na campanha é algo flagrante até mesmo entre analistas próximo ao petismo. O Matheus Leitão é um deles, já comenta. E aí a turma de Bolsonaro falou o seguinte, ó, ainda há uma guerra a ser lutada no debate da Globo, na quinta-feira. Amanhã o bicho vai pegar. E uma dura mobilização de rua até domingo, diz um aliado de Bolsonaro. O petismo caiu na armadilha de achar que está tudo ganho. A gente está na rua mobilizando e lutando. Deixa eles dormirem até tarde, sonhando em primeiro turno, que a gente avança. E vamos falar sobre isso. Se liga nisso daqui. Sente o drama. São Bento, Paraíba.
São Bento, cidade do interior. Cidade interior, aqui não é João Pessoa. Eu não sei nem onde é que fica São Bento. Não que eu seja um grande conhecedor da Paraíba. Aí temos Piauí também. Não sei se é São Bento. Tirar aqui o som. Piauí, Nordeste. Aqui são imagens de ontem. Juazeiro, Petrolina. A galerinha aqui, né, na ponte. Mais aéreas. Tem uma galera chegando aqui, né? Aí você vê. Olha o Jair. Petrolina, Juazeiro. Divisa. Bahia, Pernambuco. E lá vai. Lá vai. Olha o homem. Nordeste. Vocês querem me falar que esse cara vai ter menos votos no Nordeste do que ele teve em 2018? Tem certeza? Olha isso daqui. Estão falando que é em Petrolina, viu? O pessoal falando que é em Espírito Santo, mas enfim. Olha pra isso daqui. Olha pra isso. Gente. Pera aí, pô. É porque aqui tem um prédio. Tu vai ver, não tem como filmar mais. Mas tu vê que até aqui. Deixa eu aumentar aqui, ó. Mouse em cima, ó. Até aqui tem gente. E vai indo, ó. Eita, poxa. Aí tem mais. Olha aqui. Aqui é o mesmo vídeo. Aqui é só por um ângulo diferente. Aqui também foi em Petrolina. Lá vai. Olha a multidão. É 1 minuto e 35 de moto avançando sem parar. E ainda... Bolsonaro montou um touro. Ah, velho. Torociata. Não tem condição, velho. O cara nasceu pra ser artista. Até botei errado, era pra botar aqui assim, ó. Por isso que tá pequeno. Eu achei que tá... Eu olhei aqui pra tela e vi algo estranho. Aí, ó. A torociata de Bolsonaro. Aqui também é mais vídeo de Petrolina. E lá vai. Olha ele montado no touro. Mas inventa a arte Bolsonaro, viu? Oh, meu Deus do céu. Aqui também. Aqui é o último, é o último. Mas lá vai. Olha a quantidade de gente. O aliado de Bolsonaro que falou com a Veja, né, que eles estão mobilizando e na rua, não tá mentindo. Mas vamos continuar. O Lula ontem foi pego na mentira. Isso aqui eu vou mandar pra vocês o vídeo, que é pra tempo de falar mais coisa. Mas foi o seguinte, ele ontem deu um relato de quando ele era mais novo, que ele ia dar uma namoradinha, ele levava um artefato. E aí, a turma do Metrópolis coloca que no dia 4 de setembro, o Lula falou que ele não acredita que alguém, né, queira uma ferramenta para o bem, né, uma furadeira para o bem. Que ele nunca teve. E aí mostra que ele tá mentindo, que sim, que ele já teve, não só teve, como ele andava com uma na cintura. O Lula é um grande mentiroso, né? Meu Deus. Mas enfim. Vamos falar de algumas coisas ligadas à justiça. Isso aqui é o Ministério Público. Nota técnica conjunta defende acesso a banheiro no ambiente escolar de acordo com a identidade de gênero. Aqui é apenas uma coisa para você avaliar, né, mostrar para algumas pessoas que você conhece, que têm filhos em idade escolar, e perguntar: qual país você quer para os seus filhos? A turma do Lula é a favor disso daqui. Bolsonaro é contra. E aí você pergunta para a pessoa: qual caminho você acha que é melhor para o país? Qual caminho você quer para o seu filho? O que a turma do Lula defende, ou que Bolsonaro é contra? E aí cada um faz um juízo de valor. O UOL, que está ajudando o Lula, né, com força. Bolsonaristas atacam Barbosa e Lula e citam mensalão. Esquerda celebra. Aí estamos aqui, né? O Matheus Leitão realmente ele tá celebrando. Bolsonaro versus Lula. Bem-vindo de volta, Joaquim Barbosa. Bem-vindo. É o Matheus Leitão, né? Ele não botou entenda, fiquei até chateado. Aí diz, ó:
Joaquim Barbosa é aquele apoio acima de qualquer suspeita. Não, não é não, viu? Não é não. Não é não. Me desculpa, Matheus, mas é muito suspeito. Muito suspeito. Muito suspeito. Precisa falar mais uma coisa? O Flávio... Eu pensei que era o Flávio, porque o Flávio Bolsonaro também compartilhou isso daqui, ó. Mas o Mário Frias também compartilhou esse vídeo, eu achei bem interessante, que é o Joaquim Barbosa relembrando quem é Bolsonaro. Eles orientadas ou dirigidas, exatamente no momento em que foram realizados os maiores repasses de dinheiro aos parlamentares acusados. Por outro lado, os líderes dos 4 partidos cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto que for encaminhado pelo governo. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do governo e do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Olha aí, ó. Só Bolsonaro votou o contrário. A época do mensalão, né? Todo mundo aí tinha o seu jeitinho de fazer as coisas. Mas Bolsonaro não fez parte desse esquema. Aí o Mário pergunta: por que será que o Joaquim Barbosa tá apoiando o Lula hoje em dia, né? Depois de tudo que ele já julgou no passado. Sobre questões judiciárias, STJ julga se bloqueia salário de Gleisi por corrupção na Petrobras. Eu acho que não vai bloquear, né? Mas acho que o simples fato disso aqui estar sendo julgado diz muito, muito sobre a turma do PT. Aí olha isso daqui, essa é sensacional. Quem diz é a CNN, que foi, né, tirada do ar na Nicarágua. O amigo do Lula, o Daniel Ortega, tirou do ar. Censura braba. Dívidas de Calil com a prefeitura foram perdoadas por procurador indicado por ele a cargo de confiança. Vou explicar de novo. O Calil indicou um procurador para um cargo de confiança e esse cara que o Calil indicou para um cargo de confiança perdoou a dívida que ele tinha com a prefeitura. Aí fica melhor. Vem ali, ó. De Padilha. Petista. Lula. Eis o jornalismo antidemocrático da CNN. Democratização da mídia já? Tradução. Vamos puxar o cabo da tomada da CNN? Vamos censurar? Vamos tirar a CNN do ar? Igual o que o amigo do Lula fez na Nicarágua? Imagina a volta do PT ao poder. Você acha que esse pessoal vai aceitar qualquer tipo de notícia contrária ao Lula? Você acha que vai ter... Meu Deus do céu, né? Aquela diz, ó, a PTzada pedindo o controle social da mídia. Isso daqui também foi bonito de ver. O Tribunal Superior Eleitoral determina a remoção de site de Lula que simula agência de checagem. Já tem a matéria contra mim lá, né? Me acusando de mim uma coisa. De mentiroso era o mínimo que falavam de mim. O plenário do TSE confirmou nesta terça por unanimidade. Não teve um que ficou contra. Unanimidade. Decisão da ministra Maria Cláudia Buchaneri, que determina a remoção do site verdadenarede.com.br, bem como as contas nas redes sociais e aplicativos de mensagens ligadas a ele. O domínio registrado pela campanha de Lula na Justiça Eleitoral imitava uma agência de checagem de notícias sem deixar claro ser uma página a favor do candidato petista. A magistrada explica que o site contém notícias que, invariavelmente, fazem propaganda negativa de Bolsonaro e de seus apoiadores também. Ou propaganda positiva do Lula. A juíza constatou múltiplas ilegalidades na dissimulada utilização de site, perfis, páginas de redes sociais ou aplicativos de mensageria camuflados como agências independentes de checagens de notícia. Mas, na realidade, funcionou como pano de fundo para a disseminação escamoteada de mensagens de conteúdo eleitoral, sem o conhecimento, a filtragem ideológica ou anuência dos destinatários com coleta irregular de dados pessoais.
Quem é que tem um gabinete do ódio? Quem é que tá promovendo desinformação? Quem é que tá divulgando fake news? É Bolsonaro, é? Quem é que tá compartilhando fake news, Lula? Quem diz é a Igreja Universal. Apoiadores do ex-presidente Lula estão distribuindo folheto falso com o símbolo da Universal, pedindo votos para o candidato. Impressos fraudulentos já foram identificados em várias cidades. A mentira e o engano parecem ser armas de frente dessa campanha. Utilizando os cristãos para conseguir voto. Que coisa ridícula, viu? Mas que coisa ridícula. Ontem eu vi esse tweet aqui, achei interessante. Esse aqui realmente é padre, assim, inquestionável. O padre Leonardo, ele fala, ó, que fique claro. Cristão não pode votar em quem? Defende meu corpo, minhas regras, aceita teologia de gênero, não defende família, apoia socialismo e comunismo, é favorável à legalização, é contra a legítima defesa e ataca a nossa liberdade e defende a censura. Quem diz é o padre. Esse comentário aqui eu trouxe porque para dar uma descontraída. O vinheteiro, ele tem umas sacadas engraçadas. Ele fala o seguinte, ó. O cidadão sai de casa, tranca a janela, põe um cadeado na grade, fecha a porta com 3 fechaduras, tira o carro da garagem, para no farol, fecha os vidros totalmente, para na rua, aciona o alarme, bloqueador e rastreador do carro, entra na sessão eleitoral e vota em um ladrão. Faz sentido? Não. Mas tem gente, né, que ainda não conseguiu entender o que é que está acontecendo. Até domingo, vou divulgar. Falei vocês no passado, vez ou outra eu digo. Só estou apoiando oficialmente 4 pessoas ao redor do Brasil. Começando no começo. Fábio, que é distrital, lá em Brasília, 28028. Era realmente da turma do Nadalim, trabalhou lá no MEC. O André Pocinho, acho que todos vocês conhecem, é da minha Bahia. Trabalhou na Secretaria de Cultura, aí na gestão do Mário Frias. O Ramagem, conheço essa história aí, já vi muita coisa. Inclusive aí, né, pá, o candidato de Bolsonaro não tem como nem tá contra. Você viu o apoio também do Carlos. E o Arthur, que eu acho que hoje no Brasil é o cara que, se eu tivesse que pontuar em termos do que eu vejo, acredito e os principais problemas que eu identifico, acho que seria o candidato que mais se encaixa em tudo isso daí. Quem viu o papo que eu tive com o Arthur, eu falei para vocês diversas vezes, vejam aquela entrevista. Acho que vai ampliar a visão de vocês sobre autarquias, ministérios e algumas coisas que aconteceram no passado recente do Brasil. Até essa movimentação agora dos tucanos, né? O Lara Rezende, Armínio Fraga não estava ali, mas está apoiando o Lula já. Toda essa turma começa a fazer sentido, né? Como foi o financiamento aí que chegou via FMI, etc. Então, quem vê ali vai entender. A entrevista lá no canal do Quinto Elemento é o primeiro link aqui da descrição. Estúdios Quinto Elemento, você vai ver lá Papo de Quinta. Eu com o Arthur, a gente conhece várias coisas. E aí vocês coisa. E obviamente nem falar, né? Bolsonaro presidente. Todos os caras que Bolsonaro está apoiando pro Senado, eu estou apoiando. Pro governo também, mas não vou sair trazendo o nome de todo mundo. Estou falando em nível de candidatos a deputado federal e um distrital. Deixa eu ver se dá tempo de comentar. 58 minutos. Essa matéria é meio longa. Mas dá pra comentar. Só isso aqui rapidinho, que é só essa matéria mesmo. Isso aqui é o UOL. Isso aqui é a coluna do Jamil Chad. Nessa matéria aqui, ó. Eu acho que é essa daqui. Essa daqui, ó. ONU alerta para a violência política no Brasil e fala em ameaça à democracia. Quase certeza que é essa daqui. Quando você pega essa matéria para olhar, fala da galera do Parlamento Europeu também, tá falando... Não, agora tô na dúvida. Eu acho que, na verdade, é essa matéria aqui de baixo, do neofascista. Eu acho que é essa daqui. É uma dessas duas. Uma dessas duas matérias fala em várias pessoas que estão fazendo a caveira de Bolsonaro lá fora. E uma das pessoas é a Ana Cavazzini. A gente tá falando dela aí já tem uns 6 meses. Uma eurodeputada que veio aqui no Brasil, se encontrou com centrais sindicais, se encontrou com ONGs, se encontrou com a turma do Lula, a Fundação Perseu Abramo, e tá aí queimando o governo a 3x4. E o Jamil Chad vem sendo a grande voz das forças internacionais de pressão, né, que representam organismos multilaterais contra o Brasil, contra a nossa soberania. É o cara aí que realmente vem comentando sobre tudo. E essa matéria aqui é interessante. Essa matéria que eu trouxe aqui no vídeo, Lula costura plano para tentar recuperar a imagem do Brasil no exterior. Olha alguns absurdos. Fontes envolvidas no plano de governo do PT indicam que a questão ambiental está no centro da atenção. A gente está comentando sobre isso tem um tempo, né? A pauta SG, pauta verde, vem forte no governo Lula.
Uma das opções sob consideração seria a rápida convocação de uma cúpula do clima, seja no âmbito mundial ou regional, no caso América Latina. O evento serviria para que Lula apresentasse seus compromissos ambientais e costurasse alianças. A conferência seria seguida com sinalizações concretas da vontade do Brasil em trabalhar com parceiros internacionais para a defesa da Amazônia. Vão deixar que o mundo tome conta da Amazônia, né? A gente vai compartilhar. A gente vai compartilhar a proteção da Amazônia com o mundo. O Lula. E aí a matéria termina falando o seguinte, ó, outra medida sob consideração seria a criação de uma aliança com outros países em desenvolvimento com uma espécie de compromisso de lutar contra o desmatamento. Aí eu pensei, pô, tem a due diligence, que é o que a União Europeia já fez, né? É um conjunto de leis para tentar frear o desmatamento ao redor do mundo. Aí na própria matéria fala isso, ó. Mas o próximo governo brasileiro terá um sério desafio na Europa. O bloco caminha em ritmo acelerado para estabelecer uma sobretaxa para produtos agrícolas que tenham causado desmatamento. Aí se aplica a soja, carne, milho e outros produtos. Ou seja, né, estão atacando o agronegócio brasileiro. Uma das avaliações é que a nova lei foi resultado de uma incapacidade do diálogo com o Brasil sob o governo Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro, viu? E a culpa é de Bolsonaro. E com o negacionismo climático por parte do Planalto, encontraram um argumento perfeito para impor as barreiras. Um segundo aspecto da reinserção internacional do Brasil será a volta de um projeto de integração regional, agora apoiado no fato de que Argentina, Chile, Colômbia, Peru e outros países do continente estão sob comando de governos progressistas. Integração regional. Integração. É exatamente o objetivo do Foro de São Paulo. E por fim, dei até um zoom. Membros da equipe do Lula já visitaram embaixadas, a gente comentou sobre isso semana passada, saiu na Folha de São Paulo, da Mônica Bergamo. Uma das percepções é de que essa nova integração não deva mais apenas estar centrada em reduções de tarifas de importação. Não, é realmente uma integração. Mas também temas como a questão social, meio ambiente. Eu não sei o que seria a democracia na cabeça dessa galera, mas também, sim, a democracia. Olha o que está em jogo no próximo domingo. E por isso que eu peço a vocês, tragam mais um voto para o Jair. Só tem vocês. Para chegar no cara indeciso, no eleitor que não é Bolsonaro ainda, só vocês, gente. Só vocês, só vocês. Não digo nem para compartilhar esse vídeo de qualquer forma. Mas não é mandar o meu vídeo pro cara. É você chegar, bater um papo, uma boa, tentar entender e trazer mais um voto pro Jair. A coisa mais importante que você pode fazer até domingo. Até domingo. Um voto, cada um voto tá valendo. E aí vai lá no Telegram, pega os vídeos. Inclusive lá o Lula mentindo, né, sobre a questão de ferramentas. Que ele falou que não tinha e depois falou que tem. Manda lá também o vídeo do vereador do PT, ameaçando aí quem não votar no Lula e conseguir voto de perder emprego, mais algumas coisas. Se gosta do meu trabalho, pode se tornar membro do canal. Tem o PT na descrição, tem um botão de valeu. Compartilha. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!